Pensar e sentir e pensar. Se os pensamentos são a linguagem do cérebro, os sentimentos são a linguagem do corpo. A forma como pensamos e sentimos cria um estado de ser, em que a mente e o corpo funcionam em conjunto. Na realidade, o seu estado de ser atual é a sua conexão mente e corpo. Sempre que formula um pensamento, além de gerar neurotransmissores, o cérebro produz uma outra substância química, uma pequena proteína chamada neuropéptido, que envia uma mensagem ao corpo. O corpo reage formando um sentimento. O cérebro repara que o corpo forma um sentimento e gera outro pensamento que lhe adequa perfeitamente e que produzirá mais mensagens químicas que lhe permitem pensar de acordo com o que está a sentir. Sendo assim, o pensamento cria um sentimento e o sentimento cria um pensamento que lhe corresponde. É um círculo vicioso, que para a maioria das pessoas pode durar anos a fio. Uma vez que o cérebro reage aos sentimentos do corpo, gerando os pensamentos que criam as mesmas emoções, torna-se evidente que os pensamentos redundantes estruturam o cérebro num padrão fixo de circuitos neurais. Mas o que acontece no corpo? Como modus operandi do corpo, as emoções que sentimos continuamente, baseadas nos nossos pensamentos automáticos, condicionam o corpo a memorizar os sentimentos que correspondem à mente e ao cérebro inconsciente estruturalmente fixos. Ou seja, a mente consciente não manda em nada. O corpo foi inconscientemente programado e condicionado de forma muito concreta para se tornar sua própria mente. A certa altura, esse círculo vicioso de pensamento e sentimento e de sentimento e pensamento já se automatizou e faz com que o corpo memorize as emoções que o cérebro o mandou sentir. O círculo torna-se tão estabelecido e integrado que cria um estado de ser assente em velhas informações em perpétua reciclagem. Essas emoções, que não passam de registros químicos de experiências passadas, motivam os pensamentos e repetem-se infinitamente. Enquanto esse círculo persistir, viveremos no passado. Não admira, pois, que tenhamos tanta dificuldade em mudar o nosso futuro. Quando os neurônios são ativados da mesma forma, desencadeiam a liberação dos mesmos neurotransmissores químicos e neuropéptidos no cérebro e no corpo que, por sua vez, começam a treinar o corpo para continuar a lembrar-se dessas emoções, alterando-o fisicamente outra vez. As células e os tecidos recebem essas ordens químicas muito específicas em determinados locais receptores. Os locais receptores são como estações de atracagem dos mensageiros químicos. Os mensageiros encaixam-se perfeitamente, como um puzzle infantil em que peças com a forma de círculo, triângulo ou quadrado se encaixam nos devidos espaços. Pense que esses mensageiros químicos, que, na realidade, são moléculas de emoção, têm códigos de barras que permitem que os receptores leiam a sua energia eletromagnética. Quando surge uma correspondência exata, o local receptor prepara-se. O mensageiro atraca, a célula recebe as mensagens químicas e cria ou altera uma proteína. A nova proteína ativa o ADN da célula no seu núcleo. O ADN abre-se e desenrola-se. O gene é lido de acordo com a mensagem correspondente do exterior da célula e a célula produz uma nova proteína a partir do seu ADN, por exemplo, uma determinada hormona que libera no corpo. Agora, é a mente que instrui o corpo. Se esse processo continuar durante anos e anos, porque os mesmos sinais do exterior da célula vêm do mesmo nível mental do cérebro, porque pensamos, agimos e sentimos da mesma maneira todos os dias, é normal que se ativem os mesmos genes da mesma forma, porque o corpo recebe os mesmos dados do ambiente. Não há novos pensamentos, não se fazem novas escolhas, não se demonstram novos comportamentos, não se aceitam novas experiências e não se criam novos sentimentos. Se forem repetidamente ativados pela mesma informação proveniente do cérebro, os genes são engatados vezes sem contas e, como a embreagem de um carro, desgastam-se. O corpo produz proteínas como estruturas mais frágeis e menos funções. Adoecemos e envelhecemos. Com o tempo, pode ocorrer um de dois cenários. A inteligência da membrana celular, que recebe insistentemente a mesma informação, pode adaptar-se às necessidades e exigências do corpo, modificando os locais receptores para acomodar mais substâncias químicas.
O que faz, essencialmente, é criar mais estações de atracagem para satisfazer a procura, tal como os supermercados abrem mais caixas quando as filas começam a crescer. Se o negócio se mantiver próspero, se os mesmos químicos continuarem a aparecer, será preciso contratar mais funcionários e manter mais caixas abertas. O corpo passa a corresponder à mente e torna-se a mente. No outro cenário, a célula fica tão assoberbada com o contínuo bombardeamento de sentimentos e emoções a toda hora que já não permite a atracagem de todos os mensageiros químicos. Habituada à presença contínua dos mensageiros às portas da sua estação de atracagem, a célula já só se dispõe a deixá-los entrar quando o cérebro produz uma quantidade muito superior de emoções mais intensas. Quando aumenta a intensidade da emoção, a célula recebe estímulo suficiente para abrir as portas da estação e para se ativar. Informações sobre a importância das emoções mais adiante. Esta é uma parte fundamental da equação do placebo. No primeiro cenário, quando a célula cria novos locais receptores, o corpo passa a ter carência dessas substâncias químicas específicas se o cérebro não produzir uma quantidade suficiente e, consequentemente, os sentimentos determinarão os pensamentos. O corpo controlará a mente. É isso que quero dizer quando afirmo que o corpo memoriza a emoção. Alterou-se e tornou-se biologicamente condicionado a refletir a mente. No segundo cenário, se a célula ficar assoberbada com o bombardeamento e os receptores se desensibilizarem, tal como um toxicodependente, o corpo exigirá um estímulo químico superior para ativar a célula. Por outras palavras, para o corpo se estimular e obter a sua dose, temos de nos irritar, preocupar, culpabilizar ou baralhar mais do que antes. Assim, talvez sintamos necessidade de fazer uma cena, desatando a gritar com nosso cão sem motivo, só para darmos ao corpo a sua droga de eleição. Ou talvez comecemos a dizer o quanto odiamos a nossa sogra para que o corpo tenha mais substâncias químicas com força suficiente para excitar a célula. Ou podemos ficar obcecados por qualquer resultado horrível que imaginamos para podermos proporcionar um surto de adrenalina ao corpo. Quando o corpo não recebe as substâncias químicas emocionais de que precisa, manda o cérebro produzir mais. O corpo controla a mente. Parece mesmo uma adição. Portanto, quando utilizo o termo adição emocional, já sabe o que quero dizer. Quando os sentimentos se tornam o meio através do qual pensamos dessa forma, ou não conseguimos superar o que sentimos com os pensamentos, é porque estamos no programa. A nossa maneira de pensar é a nossa maneira de sentir e os nossos sentimentos são os nossos pensamentos. O que sentimos é como uma fusão de pensamentos e sentimentos, sensar ou pentir. Uma vez apanhados nesse ciclo, tal como a mente inconsciente, os nossos corpos passam efetivamente a acreditar que vivem na mesma experiência passada, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. A mente e o corpo são só um organismo cujo destino é predeterminado pelos nossos programas inconscientes. Deste modo, para mudar, temos de superar o corpo e as suas memórias emocionais, as suas adições e os seus hábitos inconscientes. Ou seja, não podemos deixar que o corpo nos defina como se fosse a mente. A repetição do ciclo de pensar e sentir, e depois sentir e pensar, é o processo de condicionamento do corpo que a mente consciente produz. Quando o corpo se torna a mente, estamos na presença de um hábito, ou seja, quando o corpo é a mente. 95% de quem somos aos 35 anos corresponde a um conjunto memorizado de comportamentos, capacidades, reações emocionais, crenças, noções e atitudes, que funciona como um programa informático automático e subconsciente. Assim, 95% de quem somos corresponde a um estado de ser subconsciente ou até inconsciente. Isso significa que os 5% de mente consciente trabalham contra 95% do que memorizamos subconscientemente. Por mais otimistas que sejamos, esses 5% de mente consciente nunca deixam de se sentir a nadar contra a corrente dos outros 95% que constituem a mente. A química corporal do inconsciente, que se lembra e memoriza tudo o que temos estado a recolher nos últimos 35 anos. É a mente e o corpo a trabalharem em posições opostas.
Não admira que não cheguemos muito longe, sempre que tentemos lutar contra essa corrente. É por esse motivo que intitulei o meu último livro Como Criar um Novo Eu, porque esse é o maior hábito que temos de quebrar, o de formular pensamentos, formar sentimentos e assumir comportamentos que promovam o programa inconsciente que reflete a nossa personalidade e a nossa realidade pessoal. Não podemos criar um novo futuro se continuarmos a viver no passado. É simplesmente impossível. O que precisa de fazer para ser o seu próprio placebo? Segue-se um exemplo que vai colocar tudo em perspectiva. Escolho intencionalmente um acontecimento negativo, porque esse tipo de acontecimento tende a manter-nos limitados, enquanto os acontecimentos bem-sucedidos, inspiradores e animadores tendem a ajudar-nos a criar um futuro melhor. Esse processo não tardará a ficar esclarecido. Suponhamos que viveu uma experiência terrível numa situação em que tinha de falar para um público que o marcou emocionalmente. Pode substituir este por qualquer outro trauma emocional que tenha sofrido. Devido a essa experiência, agora tem receio de falar para um público. Sente-se inseguro, ansioso e pouco confiante nessas situações. Basta pensar numa sala com 20 pessoas para sentir um nó na garganta, as mãos frias e úmidas, o coração acelerado, a cara e o pescoço quente, o estômago às voltas e o cérebro paralisado. Todas essas reações estão sob a jurisdição do sistema nervoso autônomo, que funciona subconscientemente, fora do controle consciente. Pense em autônomo como automático. É a parte do sistema nervoso que regula a digestão, os hormônios, a circulação, a temperatura corporal e daí por diante, sem o seu controle consciente. Não pode decidir e mandar acelerar o seu ritmo cardíaco, aumentar o fluxo sanguíneo para arrefecer as extremidades, aquecer a cara e o pescoço, alterar as secreções metabólicas das enzimas digestivas ou impedir milhões de células nervosas de se ativarem. Por mais que tente, o mais provável é não ser capaz de alterar conscientemente nenhuma dessas funções. Quando o corpo faz essas mudanças fisiológicas autônomas, é porque associamos o pensamento futuro de estar diante de um público para fazer uma apresentação à memória emocional passada da nossa experiência falhada numa situação semelhante. Quando esse pensamento, essa ideia ou possibilidade futuro são conscientemente associadas ao sentimento passado de ansiedade, fracasso ou embaraço, com o tempo, a mente condicionará o corpo a responder automaticamente a tais sentimentos. É assim que entramos continuamente em estados de ser familiares. Os nossos pensamentos e sentimentos fundem-se com o passado porque não conseguimos formular pensamentos que superem os nossos sentimentos. Vejamos agora melhor como isso funciona no cérebro. O acontecimento específico que foi neurologicamente gravado e padronizado como memória passada, lembre-se de que a experiência enriquece os circuitos cerebrais, fixa fisicamente no cérebro como uma pegada. Em consequência, pode recordar a experiência negativa de falar em público como um pensamento. Para recordar quando quer, a experiência tem de ter também uma carga emocional significativa. Pode trazer emocionalmente à mente todos os sentimentos relativos à sua tentativa falhada como orador de êxito, porque é como se a experiência o tivesse alterado a nível químico. Quero salientar que os sentimentos e emoções são o resultado final das experiências passadas. Ao viver uma experiência, os seus sentidos captam o acontecimento e transmitem toda a informação ao cérebro, através de 5 canais sensoriais. Quando esses novos dados chegam ao cérebro, multidões de células nervosas organizam-se em novas redes, que refletem esse acontecimento exterior. Assim que esses circuitos se consolidam, o cérebro produz uma substância química para mandar o corpo alterar sua fisiologia. Essa substância chama-se sentimento ou emoção. Desse modelo, lembramos-nos dos acontecimentos passados porque podemos recordar o que nos fizeram sentir. Quando a palestra correu mal, toda a informação que os 5 sentidos captaram no ambiente exterior mudou a forma de como se sentia interiormente. A informação que os sentidos processaram, a cara das pessoas, a impotência da sala e as luzes intensas acima da sua cabeça, o som ecoante do microfone e o silêncio de morte depois de contar a primeira anedota, a súbita imediata da temperatura da sala quando começou a falar, o aroma da água de colônia a evaporar com a transpiração mudou o seu estado de ser interior. E quando correlaciona esse acontecimento singular
no mundo exterior dos sentidos, a causa, com as mudanças que estão a ocorrer no mundo interior dos pensamentos e sentimentos, o efeito cria uma memória. Associou uma causa a um efeito e deu início ao seu próprio processo de condicionamento. Depois da tortura auto-infligida desse dia que, felizmente, acabou sem que ninguém lhe lançasse legumes ou frutas podres, foi para casa. No caminho dentro do carro, não parava de relembrar o que tinha acontecido. E, em diferentes medidas, sempre que recordava, e é exatamente isso, reproduzia o mesmo nível mental, a experiência produzia as mesmas mudanças químicas no cérebro e no corpo. De certa forma, confirmava repetidamente o passado e agravava o processo de condicionamento. Uma vez que funciona como a mente inconsciente, o corpo não soube distinguir o acontecimento concreto que criou o estado emocional das emoções que foram criadas só com o poder do pensamento, ao recordar o que tinha acontecido. O corpo acreditou que estava a viver repetidamente a mesma experiência, apesar de estar sozinho, no conforto do carro, e respondeu fisiologicamente como se estivesse a reviver a experiência no presente. Ao ativar e fixar os circuitos cerebrais provenientes dos pensamentos decorrentes dessa experiência, estava a manter fisicamente as conexões sinápticas e a criar ainda mais conexões duradouras nessas redes. Estava a criar uma memória de longo prazo. Assim que chegou em casa, contou o que tinha acontecido ao seu companheiro, aos seus amigos e talvez até à sua mãe. Ao descrever pesarosamente o trauma em grande detalhe, fez efervescência emocional e, ao reviver essas emoções de incidente, condicionou quimicamente o corpo ao evento passado desse dia. Treinou fisiologicamente o corpo a tornar-se a sua história pessoal, a nível subconsciente, inconsciente e automático. Nos dias seguintes, esteve mal-humorado. As pessoas repararam e sempre que alguém lhe perguntava o que foi, não conseguia e aproveitava para alimentar o vício ao surto químico do passado. O estado de espírito criado por essa experiência foi uma reação emocional que durou dias. Quando passou a ficar nesse estado durante semanas, meses e até anos a fios, a sua reação emocional tornou-se prolongada. Já faz parte não só do seu temperamento, do seu caráter e da sua natureza, mas também da sua personalidade, de quem é. Se lhe pedirem novamente para falar para um grupo, recua automaticamente, encolhe-se e fica ansioso. O ambiente exterior controla o ambiente interior e não há como evitar. Uma vez que o pensamento de que o futuro, falar em público em uma inauguração, será parecido com a sensação do passado, tormento insustentável, como por magia, à semelhança da mente, o corpo responde de forma automática e subconsciente. Por mais que tente, parece que a mente consciente não controla. Em segundos, começa a manifestar-se uma série de respostas condicionadas da farmácia do cérebro e do corpo. Transpiração abundante, boca seca, joelhos tremelicantes, enjoo, tonturas, falta de ar e fadiga incontrolável. Tudo por causa de um só pensamento que altera a fisiologia. Parece-me o placebo. Se pudesse, rejeitaria essa oportunidade de falar, dizendo qualquer coisa como: sou uma nulidade em falar em público, fico inseguro diante das pessoas, sou péssimo em fazer apresentações ou sou incapaz de enfrentar um público grande. Sempre que diz sou, insira aqui o resto. Está a declarar que a mente e o corpo se alinham com um determinado futuro ou que os pensamentos e sentimentos estão fundidos com o destino. Está a reforçar um estado de ser memorizado. Se por acaso lhe perguntassem por que se deixa definir pelo passado e pelas suas próprias limitações, certamente que contaria uma história igual às suas memórias e emoções passadas, reafirmando como a pessoa que é. Provavelmente até embelezaria um pouco. Do ponto de vista biológico, o que estaria na realidade a proclamar era o fato de que esse acontecimento passado ter alterado o nível físico, químico e emocional e não ter mudado muito desde então. Optou por se deixar definir pelas suas próprias limitações. Nesse exemplo, poderia dizer que o corpo o escravizou, porque tornou-se a mente, e que as condições do ambiente o aprisionaram, porque a experiência com as pessoas e com as coisas num determinado sítio e período de tempo influenciou seu modo de pensar, agir e sentir, e que se perdeu no tempo, porque, ao viver no passado, sempre à espera do mesmo futuro, a mente e o corpo nunca estão no momento presente. Assim sendo, para alterar o seu estado de ser atual, teria de superar 3 elementos: o corpo, o ambiente e o tempo.
Desse modo, tendo em conta o início desse capítulo, onde se referem os 3 elementos que dão origem ao placebo, o condicionamento, a expectativa e o significado, já deve saber que é o seu próprio placebo. Por quê? Porque esses 3 elementos entram em jogo no nosso exemplo anterior. Primeiro, como um talentoso domador de animais, condicionou o corpo a permanecer no estado de ser subconsciente, em que a mente e o corpo são um só organismo. Os pensamentos e sentimentos fundiram-se. E, só pelo poder do pensamento, o corpo passou a estar automática, biológica e fisiologicamente programado para ser a mente. Ou seja, da mesma forma que Pavlov condicionou os seus cães, condicionou o corpo a dar a mesma resposta automática e subconsciente à mente da experiência passada, sempre que se vê confrontado com um estímulo do ambiente exterior como oportunidade para ensinar. A maioria dos estudos sobre o placebo demonstra que um só pensamento pode ativar o sistema nervoso autônomo e produzir mudanças fisiológicas significativas, o que significa que regula o seu mundo interior simplesmente associando um pensamento a uma emoção. Os sentimentos familiares e sensações corporais relacionados com o temor reforçam neuroquimicamente todos os sistemas subconscientes e autônomos, e a biologia reflete-o na perfeição. Segundo, se estiver como expectativa que o futuro será igual ao passado, isso significa que não só está a pensar no passado, como também está a selecionar um futuro conhecido, apenas com base no passado, e a aceitar emocionalmente esse acontecimento até que o corpo, no papel da mente inconsciente, passa a crer que estará a viver nesse futuro no momento presente. Centra toda a atenção numa realidade conhecida e previsível que o faz limitar novas escolhas, novos comportamentos, experiências e emoções. Prevê inconscientemente o futuro, agarrando-se fisiologicamente ao passado. Terceiro, se atribuir significado ou intenção consciente a um ato amplifica o resultado, o que diz a si próprio todos os dias, neste caso, que não é um bom orador, que falar em público lhe provoca uma reação de pânico, é aquilo a que atribui significado. Torna-se suscetível às suas próprias autossugestões. E se o presente conhecido se baseia nas conclusões que tirou das experiências passadas, então, sem novos conhecimentos, não deixará de criar resultados que correspondem à sua mente. Se alterar o significado e a intenção, tal como as camareiras do hotel no estudo feito referido no capítulo anterior, altera os resultados. Se der por si só a funcionar em piloto automático, acorrentado ao mesmo velho estado de ser, mas quer fazer mudanças positivas e criar um novo estado de ser, só tem de perceber que é sempre o seu próprio placebo.